Fala, minhas lindezas climáticas, meu nome é Amanda Costa e começa agora o Tem Clima Pra Isso, o nosso programa sobre crise climática aqui na TVT. É cada vez mais necessário entender que os espaços de militância estão tanto na rua quanto no mundo digital. Por isso, é urgente o protagonismo dos jovens nesses espaços de mobilização. Nos últimos 4 anos, foi nítido a importância de ocupar, engajar, de fazer o discurso chegar ao maior número de pessoas. Os ativistas do clima já perceberam essa necessidade e vêm preparando pessoas para tratar dessas questões. A comunicação é um dos pontos fundamentais para o sucesso de pautas coletivas. O ambiente virtual tornou-se espaço de reivindicação de direitos de minorias e na formação da opinião pública. Precisaremos de pessoas capazes de trazer informações complexas de forma simples, entender que os comunicadores digitais serão cada vez mais fundamentais. Tem Clima Pra Isso é uma colaboração entre a TVT e a agência Alma Preta Jornalismo. O mundo precisa de mudanças e eu quero saber. A gente tem clima pra isso? Vamos discutir os impactos da crise climática no cotidiano da população no contexto rural e urbano, sempre com um convidado especial. Temos um encontro marcado aqui na TVT toda semana e também nos canais do YouTube da Alma Preta e da TVT. Os endereços estão embaixo na sua tela. Para a nossa conversa de hoje, Caroline Barati, de 20 anos, estudante de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do ABC, ativista climática, articuladora de comunicação e social media no Instituto Perifa Sustentável, onde trabalha com apoio, desenvolvimento e execução de conteúdo voltado para o engajamento e mobilização da juventude sobre o meio ambiente. E também uma amiga muito querida que eu tenho a honra de trazer para o programa. Oi, Carol, seja muito bem-vinda. Oi, amiga, obrigada pelo convite. E você, vem com a gente porque hoje o programa tá com pautas quentíssimas. Agora você vai ver a entrevista da Carol. Oi, pessoal, eu sou a Carol, eu tenho 20 anos, eu faço licenciatura em Ciências Naturais e Exatas pela Universidade Federal do ABC. Eu também estou cursando Marketing pela Faculdade Descomplica Digital e eu trabalho no Instituto Perifa Sustentável. Vou contar um pouquinho pra vocês da minha trajetória. Bom, eu comecei no Perifa Sustentável em janeiro, né? Eu conheci pelo Instagram, né? Pelas redes sociais. E aí, em janeiro, eles abriram um processo seletivo para articuladores. E aí eu entrei, rolou um encontro presencial lá na Brasilândia, que é onde a gente faz o nosso trabalho territorial. Foi muito legal, eu me senti muito bem de estar com essa galera. E aí foi depois que eu entrei no Perifa que eu entendi sobre a crise climática e mudanças climáticas. Então, eu já sou ativista já faz alguns anos, mas em relação ao clima, mudança climática, crise climática, eu só entendi depois que eu entrei no Perifa mesmo. E o meu trabalho atual no Perifa é na parte de comunicação e mobilização. Então eu tô aí engajando a galera nas redes sociais, indo em eventos, palestras, entrevistas, tudo que vocês imaginarem fica na minha responsabilidade, né? É um trabalho bem complexo, eu diria, porque a gente tem que estudar muito sobre o que a gente quer passar, para quem a gente quer passar e como que a gente vai passar. A minha faculdade de marketing, ela tá muito relacionada com isso, por isso que eu faço também, eu gosto de estudar sobre isso. Hoje a pauta climática é interessante, ela tá nesse meio digital, até porque hoje tá todo mundo na internet, todo mundo no meio digital, no ambiente digital. E aí é interessante a gente também estar, a gente, quando eu falo, instituições e organizações que tratam de assuntos importantes. Então você estar na internet, mobilizando, comunicando, tudo que você quer passar é muito importante. É como se você tivesse um canal, um caminho de transformação para atingir aquela galera, para falar com aquela galera. Você estar bem posicionado ali estrategicamente em cada lugar onde as pessoas que você quer falar estão. Então, se você quer falar com a juventude, qual que é a rede social mais utilizada no mundo pelos jovens? Não é o TikTok? Então, cara, entra lá no TikTok. E você não precisa necessariamente seguir o hype, né, o que tá em alta, para poder atingir. Você pode falar do jeito que você quiser, usar a comunicação que você quiser, mas é interessante você estar estrategicamente nesses espaços. E estar posicionado estrategicamente nos lugares onde a sua audiência está, fala muito também do meu trabalho no Perifa. Então a comunicação, a educomunicação que a gente fala, quando você quer comunicar uma coisa relacionada com a educação, com ensinar, com passar um conhecimento, tá tudo relacionado a isso, porque na minha vida eu faço licenciatura e eu relaciono muito com o meu trabalho no Perifa, relaciono muito com marketing, comunicação,
e desenvolvimento, né? Então, eu até sempre falo que conscientização é uma palavra horrorosa, ultrapassada, ninguém mais se conscientiza de nada. Eu quero que você aprenda sobre o que eu tô te falando, então eu vou utilizar da aprendizagem, e aí a gente tem 1 milhão de metodologias, eu posso usar qual eu preferir, qual vai fazer mais sentido. E eu quero utilizar também da mobilização. Então, depois que você aprendeu o que eu tô tentando te falar, quero que você venha junto comigo, lutar pela causa, participar da causa, engajar na causa, porque só conscientização não faz mais sentido pra gente. Carol Varage, me conta, a gente tem clima para impedir a crise climática ou caos total? Não, a gente ainda temos a chance, justamente porque agora tem muita visibilidade para esse tema. É agora que a gente tem que pegar essa visibilidade e usar para o nosso bem, né? Fazer essa preservação desse tema e essa consciência ambiental também. E eu sei que você é uma estudante de marketing e está começando a conectar essas duas causas. Como que você faz isso? Foi uma dificuldade no começo ou foi algo que fluiu de forma orgânica? Para as pessoas que também estão estudando marketing e têm essa quedinha pelo tema ambiental, como que eles podem fazer para ter uma relação mais próxima com o tema? Então, quando eu comecei a cursar marketing, não foi por causa disso, né? Por conta desse tema, justamente foi porque eu estava trabalhando em uma outra empresa e aí eu comecei por conta disso. Mas eu senti que é um caminho, né, de transformação que eu posso utilizar para trabalhar com a educação também. Então, eu utilizo marketing, por exemplo, para trabalhar a imagem pessoal, branding, storytelling, comportamento do consumidor. Então, todas essas coisas, elas têm alguma relação para eu conseguir contar a história que eu quero contar. Então, como é que eu vou atingir tal público? Como que eles vão ser impactados com o meu discurso? Então, eu utilizo marketing justamente para isso. E aí, eu consegui fazer essa conexão entre marketing, consciência ambiental, meio ambiente. Inclusive, na semana passada, rolou aquele festival Clube de Criação. E aí, é um festival de marketing, para quem não conhece, mas acho que todo mundo conhece, porque ele é muito grande aqui no Brasil. E um dos painéis que eu participei foi justamente marcas e o meio ambiente, né? Como que as marcas e grandes empresas poderiam trazer essa juventude para dentro dessa pauta, utilizando a comunicação empresarial deles. Então, fazer essa relação é muito útil para a gente. E eu percebo que o digital, ele tá acelerando pautas que para nossa geração é tipo, galera, para ontem. Mas para gerações mais experientes é tipo, deixa eu navegar, assim, deixa eu entender. E você é uma pessoa que tá se colocando no digital, tanto no Instagram quanto no TikTok. E pra galera que é de outra geração, que não tem tanta proximidade com o telefone, com as redes sociais, com as mídias, conta pra gente qual que é a importância da gente colocar a nossa voz também no digital. É importante porque hoje, se você é uma empresa, né, um empreendedor, um criador de conteúdo, se você não está na internet, você meio que não está em lugar nenhum, porque a internet, na verdade, ela veio com essa era da tecnologia e é onde a gente está, onde a gente consome conteúdo, onde a gente pesquisa notícia, informação. Então, um ponto muito importante de ser criador e comunicador dentro do meio digital é você saber com quem você quer falar. Então, é muito importante você falar a linguagem do seu público, a linguagem da sua audiência. Hoje, eu estou falando para a juventude, mas, por exemplo, o Perifa Sustentável, nas redes do Perifa, a gente fala para outras empresas, outros institutos. Então, a gente tem essa linguagem diferente em cada rede que a gente está conectado. Então, o TikTok é uma rede mais jovem, mais de boa, tem trends e tudo mais. Só que o LinkedIn é uma rede mais de artigo científico, essas coisas. Então, primeiro ponto, é muito importante a gente estar no meio digital. E o segundo, que é mais importante ainda, é você saber com quem você está falando. Boa, eu tenho uma frase que eu sempre falo para os meus seguidores. Quer conhecer meu dia a dia, tipo os perrengues da ativista, os crushes climáticos? O que é ser uma mulher de 26 anos que está inserida em espaços tão profundos de tomada de decisão, mas também gosta de sair pro samba, beijar na boca e tá tudo bem, naturalizar esse lugar. A gente precisa humanizar as nossas relações, porque a gente não pode esquecer que a nossa luta, a nossa causa, ela é muito importante. Mas somos jovens e eu quero viver a plenitude da minha juventude. Gente, a gente vai fazer uma rápida parada. No próximo bloco, vamos bater um papo sobre o trabalho da Carol. Não saia daí. Estamos de volta com o Tem Clima para Isso. Lembrando que estamos também na internet. Fique ligado no YouTube da TVT e da Alma Preta para ter acesso ao conteúdo dos nossos programas. Cá, eu sei que tem muitas pessoas, principalmente jovens periféricos, que querem ter uma relação mais próxima com o meio ambiente e você está fazendo exatamente isso.
Me conta um pouco do seu trabalho no Perifa Sustentável, como que você está fazendo esse diálogo entre as comunidades periféricas e a causa ambiental. Então, né, no Instituto Perifa Sustentável, nós temos várias frentes e várias vertentes de atuação, são várias mesmo, então nós temos advocacia climático, palestra, educação ambiental, um monte de coisa. Como eu faço licenciatura, eu tento fazer esse link com a educação. Então, alguns eventos que são próprios de palestra, oficina, eu tento me enfiar lá, porque é onde que eu me sinto bem. E a gente também tem o trabalho de comunicação nas nossas redes sociais. Então, postar regularmente, tentar alcançar aí essa juventude. O Perifa Sustentável tem um papel muito importante justamente porque a gente já começa o debate da crise com a galera mais vulnerável. Então, eles já estão no centro desse debate. A gente não começa um debate e depois a gente traz eles. Ele foi criado, inclusive, com esse viés de engajar a população preta periférica no debate da crise climática. Muito bom. E eu percebo que quando a gente dialoga diretamente com alguns grupos, o papo fica mais fácil, né? Porque até então, quando eu trazia a pauta climática, o pessoal falava, o urso polar tá ficando magrinho. Eu falava, gente, também. Mas é a enchente, é a comida que tá faltando na nossa mesa, é transporte, é tudo uma complexidade de pautas que a gente pode deixar simples. E uma coisa é a gente fazer sozinho. A gente pegar nossas mídias sociais e fazer. Outra parada é quando a gente faz um coletivo. Parece que a gente tem mais força, parece que a gente aquele dia que não tá muito legal, pode, sei lá, falar com uma amiga, tipo a Naira, que é uma amiga que a gente sempre conversa, Sim. que coloca a gente pra cima, que ajuda, que chora junto também. E aí eu quero que você conta pra gente, tipo, qual que é a diferença de estar no individual, que você também faz esse trabalho individual nas suas redes, de engajar a galera, e como que é esse trabalho no coletivo, com o Perifa Sustentável? Tem uma diferença gigante, né? Quando eu comecei a postar conteúdo nas redes sociais, era, na verdade, sobre biologia para o vestibular. Eu ainda posto sobre isso, mas era sozinha, né? Então, eu comecei no meu ensino médio, postando, e eu conheci o Perifa através de você, das coisas que você postava, e eu lembro desde sempre que você sempre vinha com esse discurso de coletivo. Então, não sou eu que estou fazendo isso, é o Perifa, um lugar que eu já estou inserida. Eu lembro que você falava exatamente assim. E aí, quando eu consegui entrar, me tornar articuladora de comunicação, agora eu estou trabalhando com comunicação e mobilização da juventude, é muito mais fácil, assim, a gente ainda tem muito trabalho para fazer, mas é mais fácil você ir junto, você ir com a galera, ir com o coletivo. Então, você comentou da Naira, né, que é a nossa coordenadora. A gente tem uma equipe incrível lá no nosso GT de comunicação, no desenvolvimento sustentável também, e é mais fácil, mais interessante quando todo mundo pensa junto. Então, como que a gente vai atingir essa galera? O que a gente quer postar hoje na rede social? A gente quer mobilizar quem? A gente quer que eles sintam qual o impacto? O que a gente quer que eles sintam com a nossa publicação, né? Porque muitas vezes, aquilo que eu já tinha comentado da linguagem, ela pode ser muito acadêmica, muito de uma forma que não vai agregar todo mundo, né? E principalmente a galera da periferia, que a gente quer trazer essa galera para o debate, então é importante a gente falar na linguagem deles e junto é bem mais simples e mais interessante como coletivo. Uma das minhas principais missões, que se conecta muito, por isso que a gente está junto, por isso que fiz questão de te convidar para o nosso programa, é a gente comunicar de forma simples, acessível, uma forma que engaje. Só que dentro do debate ambiental, a gente tem alguns temas complexos, como o racismo ambiental. Eu queria que, nas suas palavras, você explicasse pra gente o que é esse tal do racismo ambiental e se você acha que, enquanto sociedade, a gente vai conseguir fazer com que esse tema chegue em todas as pessoas e deixe de uma forma simples, de uma forma leve, de um jeito que a galera vai estar falando na mesa do bar e falar, isso é racismo ambiental, sabe? De uma forma que realmente entre no dia a dia do pessoal. Sempre quando eu vou explicar esse termo em algum evento, sei lá, né? Eu começo falando primeiro o conceito, depois o nome. Porque as pessoas podem se assustar com o nome. Já aconteceu em um evento a pessoa falar, ué, mas isso não é... Então, a gente começa assim, vamos imaginar duas pessoas diferentes, né? Uma pessoa que vive, por exemplo, num bairro nobre de São Paulo e uma pessoa que vive numa periferia. E aí aconteceu um desastre ambiental, um fenômeno climático extremo, que pode ser uma coisa que ela foi aumentada muito. Então, não só choveu muito. Choveu muito por conta da temperatura que a gente está, aumento da temperatura do globo que a gente está vivendo e tudo mais. E essas duas pessoas diferentes, elas vão sofrer com isso de formas diferentes, de forma desproporcional. Então, a pessoa que ela mora
em um bairro nobre de São Paulo, de qualquer outro lugar, ela vai ter o escoamento de água todo certinho, vai ter o saneamento básico todo certinho, tudo certinho, não vai ter nada de errado. E essa outra pessoa que eu falei, que ela mora na periferia, ela vai sofrer com isso de forma desproporcional e vai ser mais impactada, né? O Brasil hoje, ele tá encaixado naquele mapa, né, que é as áreas mais afetadas pela crise, só que em inglês. Most affect people areas, alguma coisa assim, né? Exatamente. É isso, gente. E o conceito de racismo ambiental é justamente alguns grupos mais vulneráveis vão sofrer de forma desproporcional essa crise que a gente está vivendo. Então, a gente pode colocar pessoas pretas da periferia, indígenas, mulheres, inclusive, já teve estudo sobre isso. Então, o racismo ambiental, ele vai englobar todas essas coisas que essas pessoas vão sofrer, vão viver, que outras pessoas não vão, por conta justamente de onde elas estão inseridas. Então, eu já dei uma palestra em um céu da cidade, eu não vou me lembrar qual, mas eu lembro que uma professora virava para mim e falava: nossa, é interessante você falar sobre isso, porque o meu aluno ficou super sensibilizado com a questão das chuvas lá na Alemanha, e no bairro dele alaga quase toda semana, e eles não comentam, né? E aí eu falei, então, é isso que a gente sente com o norte global, né? Fica, eles, coitado deles, porque essas coisas não acontecem lá. E aí, quando começa a acontecer, eles mesmos falam sobre isso, né? Teve uma entrevista que uma mulher da Alemanha falou: normal você ver isso na Índia, não na Alemanha. O que é normal? Por que você se sente confortável em ver uma situação dessa ou no Brasil ou na Índia e no seu país é desconfortável? Isso é caracterizado racismo ambiental. O Brasil hoje sofre muito com isso e a gente tem que trazer essa pauta à tona justamente porque algumas pessoas sofrem com isso e nem sabem. Foi o que eu falei desses alunos. Então, eles ficaram super sensibilizados com a questão da Alemanha, sendo que no bairro deles acontece frequentemente. E aí, o que você pode fazer para mudar esse pensamento que você tem enraizado, esse estigma, né? E é justamente o que eu tento fazer com a educação. Então, eu ainda estou estudando, viu, gente? Não sou professora formada, mas a gente tem uma aula que chama Desenvolvimento e Aprendizagem. E aí, um beijo para minha professora Maísa. Ela me ensinou que a gente deve criar esse desequilíbrio cognitivo nas pessoas, porque vai quebrar a ideia anterior que ela tinha sobre um determinado tema, e aí a gente vai criar aí uma outra nova experiência, e ela vai ter uma nova ideia. E é isso que eu tento fazer sempre. Qualquer coisa que eu vou comunicar, eu já trago a ideia que a pessoa tem, a ideia que eu acho que ela tem, sabe? Então, crise climática, esse assunto é chato, é muito difícil, não entendo nada. Eu já trago essa ideia antes de começar a falar, porque ela vai pensar, caramba, ela também pensa isso? Pensava isso. E aí a gente vai quebrar esse preconceito que a pessoa tinha e criar aí uma nova experiência, uma nova acomodação de ideia. E isso é fundamental, porque a gente precisa parar de naturalizar algumas coisas, né? Tem algumas pautas na sociedade que a gente já tem um determinado estereótipo, tipo, por que eu vou ligar com a enchente? Aqui sempre alaga, tipo, lá na Brasilândia, a Avenida João Paulo sempre alaga. Mas por que eu fico tão sensibilizada quando os países do norte global sofrem esses eventos climáticos extremos? Quais são as raízes desse pensamento? Quais são os vieses inconscientes que estão me guiando para esse determinado local? E quando eu quero me comunicar com os meus pares, quais são esses vieses conscientes que eu posso trazer de forma intencional para me conectar com aquele que eu quero ficar perto, com aquele que eu quero que me escute, com o sentido de quebrar uma ideia pré-concebida e mostrar uma outra visão. E amiga, você falou que você tá tentando fazer isso. Você não tá tentando, você faz. Gente, a gente vai voltar daqui a pouquinho com o último bloco do Tem Clima Pra Isso. Estamos de volta com Tem Clima Pra Isso, o programa que discute caminhos para entender e solucionar a crise climática e sua relação com as grandes cidades, o campo e a natureza. O Tem Clima Pra Isso também está na internet. Você pode assistir no canal da Alma Preta e no canal da TVT no YouTube. No bloco anterior, a Carol e eu falamos sobre o trabalho de fazer essa inserção em ambientes periféricos com o tema de meio ambiente. E agora, Carol, eu quero te escutar para entender como isso é feito dentro do ambiente acadêmico, dentro da sala de aula, nas universidades, porque você que está se informando na área tem muitas vezes esse desafio, já atua com o tema, tem algumas pautas que são urgentes e emergentes, mas às vezes escuta uma coisa assim de um colega, escuta uma coisa assim do outro, que você fica tipo, quero matar, meu Deus, tá falando isso? Mas você tem que respirar fundo, abrir o seu sorriso de gata climático e falar, vem cá,
vamos entender por essa outra perspectiva, por essa outra visão? Como que você tem feito isso? Se é aquela coisa que acelera o coração, você fica... Ou se você tem esse autocontrole de lindeza climática, como que você está fazendo essa relação? Como você está fazendo essa explicação? Como você está acolhendo essas pessoas ao mesmo instante que você mostra que, gente, vamos lá, Vamos me ajudem a te ajudar. Nossa, é uma via de mão dupla, assim, tá muito relacionada. Às vezes eu perco a paciência de uma forma assim, não consigo nem conversar. Só que na faculdade a gente aprende que esse é o nosso papel, né? Eu tô cursando licenciatura, eu quero me formar uma professora, eu não posso perder a paciência com as pessoas que não sabem de um determinado tema. E aí a gente consegue relacionar com duas coisas. Então, tá, se a pessoa não sabe sobre esse tema, tudo bem, a gente não tem que saber de tudo o tempo inteiro. E também tem aquilo de, pô, ela não foi atrás de saber também, está reproduzindo um discurso inválido, uma notícia falsa, uma informação falsa, né? E nesse tempo rolou muitas fake news, muitas notícias falsas, Muita, né? muita. Então, uma que assim, me tocou o coração foi porque eu postei na época que eu tava tendo aquelas queimadas no Pantanal, postei sobre. E uma pessoa do meu círculo falou, pô, mas o Pantanal não queima todo ano? E aí eu falei... Eu poderia ter perdido a paciência nesse minuto. Mas eu falei, pô, por que você pensa isso? O que te levou a pensar isso? Vamos conversar? E aí a pessoa, não, porque o Pantanal, não sei o quê. E aí a gente começou a discutir. E aí no final eu consegui explicar por que não queima dessa forma que queimou todo ano. E esse é justamente o que eu tento fazer, o meu papel. Então eu tento trazer esse debate de uma forma que as pessoas elas vão entender realmente o assunto e tento trazer elas para lutar junto comigo. Então eu falo uma coisa que... conscientização é uma palavra que ela já foi, gente. Já morreu. Ninguém vai mais usar conscientização. Eu vou utilizar com vocês aprendizagem e mobilização. Então, eu vou tentar ensinar para você por que você deveria saber disso, por que isso é tão emergente. E eu quero que você venha junto comigo para a gente poder fazer alguma coisa sobre, que é a parte da mobilização. Então, conscientização morreu. Ninguém mais vai usar essa palavra a partir de agora. Boa! E eu tenho certeza que a galera que acompanha a gente aqui no programa quer saber mais sobre pessoas, organizações, formas de se aprofundar nesse conteúdo. Então, se você pudesse deixar algumas referências, o que você deixaria? Primeiramente, o meu Instagram. Manda arroba, amiga, manda arroba. É @carolbaracho, _ é Baracho com CH. E o do Perifa também, que é @Perifa Sustentável em todas as redes sociais, TikTok, Instagram e tudo mais. A gente fala muito sobre esses temas de uma forma simples, prometo. Depende de cada post que você vai ver e tudo mais, mas no TikTok, por exemplo, o primeiro post é o que é a crise climática e o que é o Perifa Sustentável, para vocês entenderem bem. Sobre livros, eu recomendo um livro que chama O Livro da Ecologia, que é gigante, uma bíblia, mas ele não é para você ler, é como se fosse um glossário de consultar. Aí você vê o sumário, vê o que você quer saber e abre na página e dá uma lida. Ele parece uma revista. Eu gosto desse livro justamente por causa disso. Se eu esqueço um tema, eu vou lá e já consulto e já vejo. Tem outro que eu li que chama A Sexta Extinção, que tá falando da extinção dos seres humanos, mas calma, não é tão horroroso, ele vai contextualizar, tem uma história. É ficção ou é tipo... Não, é real. Ai, meu Deus, amiga, credo. Ele vai mostrar quais foram as 5 extinções que o planeta já viveu. Então, por que isso aconteceu? Causas e consequências, né? Como que a gente tira uma espécie do nada e qual que é o desequilíbrio ecológico que isso vai causar? Então, esses 2 livros são legais para iniciar, né? Porque também tem outros livros mais, assim, que eu também nem li ainda, então não vou estar recomendando. Mas eu acho que é isso, você seguir as pessoas que são influentes no assunto, que sabem, né? A gente tem muita blogueira falando sobre isso. Mas vamos dar aí uma atenção para os ativistas mesmo, porque a gente precisa de ajuda, Sim. né? Criador de conteúdo precisa de like e compartilhamento, gente. É justamente isso que a gente está buscando, alcance e engajamento. Muito bom, muito bom, muito bom. E eu acho que isso é fundamental você trazer, que às vezes a gente tá lá no Instagram e tem um amigo que sempre posta e fala, ai, que preguiça, deixa passar. Gente, Pelo não, amor de vamos Deus. mudar esse pensamento. A gente destina tempos de qualidade pra conseguir entregar uma mensagem. Dá um like, não vai cair no dedo, né? criando. Não vai fazer um comentário, colocar um emoji, tá com preguiça? Põe um emoji. Não vai cair o dedo, você vai ajudar muito as pessoas que estão nessa linha de frente, criando conteúdo, compartilhando informação, que a gente precisa fazer com que essas bolhas sejam quebradas e a gente alcance cada vez mais pessoas. E por último, tem uma pergunta que eu sempre faço para as minhas lindezas climáticas que vêm para cá. E é uma pergunta que não pode pensar muito. Tem que falar assim, ó, do coração, o que vem. Carol Baracho, que presente você deixa para o presente?
Um presente, eu acho que as pessoas que eu consegui ensinar uma coisa nova, ensinar um tema novo, não necessariamente sobre a crise, mas qualquer um, porque eu também falo sobre biologia e ciências, né? Então, não necessariamente é uma coisa material, mas o conhecimento vai transformar a vida que a gente vive hoje para uma coisa melhor. Então, se eu conseguir transmitir esse conhecimento, passar para outra pessoa, a pessoa pegou para ela e acho que é isso, esse presente. E que presentão, né? Nossa, eu valorizo muito essas formas de compartilhar conhecimento, compartilhar aprendizados do coração. Que é aquela coisa, o que você faria, com que trabalho você teria, que faria até de graça. Que eu acho que é o que a gente faz, né? Porque Exatamente. quando a gente é apaixonado por uma coisa, a gente quer fazer com que cresça, com que se desenvolva, com que mais pessoas estejam próximas. E você faz isso de uma forma muito orgânica, muito natural. E só tá somando com Perifa. Obrigada por ter vindo pra cá, foi incrível. Obrigada, amiga. E eu também agradeço a você, minha lindeza climática, que nos acompanha aqui na TVT ou no YouTube. Lembra, o conteúdo desse programa estará disponível no YouTube da Alma Preta e da TVT. Então compartilha com a sua família, com seus amigos, aquele crush climático gatíssimo que você quer trocar ideia e contribua para que essa causa saia da bolha e que a gente possa realmente mobilizar e engajar cada vez mais pessoas dentro do debate climático local e global. Beijo, gente. Vejo você na próxima semana.